A paz do Senhor Jesus, pessoal. Estamos aqui para mais um devocional de segunda-feira. E o devocional de hoje eu quero trazer para vocês se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa estranha, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Deus disse: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Por que essa passagem me chamou a atenção? Porque, como muitos sabem, Moisés foi tirado de um rio, foi criado no palácio, mas depois, quando ele descobriu o que tinha acontecido com seu povo, e depois que ele acabou matando um dos capatazes do Egito, ele teve que fugir para o deserto. E foi no deserto que ele foi descobrir realmente toda a sua história com Jetro. Na verdade não, que ele foi descobrir toda a história do Deus de Israel com Jetro. Ele sabia da história dele, mas ele não conhecia ainda Deus. E Jetro, seu sogro, que caso ele casou com Zípora, a filha de Jetro, explicou para ele, contou para ele a história do Deus de Israel. E ali Moisés ele ficou maravilhado, sabendo quem era o Deus de Israel, mas ainda não tinha tido um tete-a-tete com Deus. E foi no deserto, atrás do deserto, que ele descobriu quem era Deus, porque Deus ele se encontrou com ele. Muitas das vezes nós queremos entender o porquê de estarmos em certos desertos. A mania de nós, quando passamos por momentos de dificuldade, é sempre criticar a Deus o porquê de estarmos lá. A nossa mania é sempre estarmos criticando a Deus o porquê que Ele não nos tira de lá. Mas é porque a gente não sabe a importância que o deserto tem nas nossas vidas. A gente não sabe a importância que o deserto faz com o nosso caráter. A gente não sabe a importância que o deserto traz para o nosso ser. O deserto não é um lugar onde a gente vai morrer. O deserto não é um lugar onde a gente vai passar por momentos difíceis e vai somente ser momentos difíceis. O deserto não é um lugar onde a gente está lá para baixo. O deserto é um lugar onde está moldando o nosso caráter. O deserto é um lugar onde nós conhecemos mais a Deus. O deserto é um lugar onde nós entendemos mais a Deus. O deserto é um lugar onde nós ouvimos falar de Deus. O deserto é um lugar onde nós falamos sobre Deus. Muita gente não sabe, mas a Bíblia vai contar várias histórias de pessoas que passaram pelo deserto. E foi no deserto que conheceram a Deus, ou foi no deserto que falaram de Deus, ou foi no deserto que provaram a Deus a sua fidelidade para com Deus. O deserto simplesmente é uma escola onde nós procuramos conhecer mais a Deus. Se muitas das vezes nós queremos falar com Deus: Deus, eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero entender mais o Senhor, e achamos que no lugar secreto Deus ele vai revelar todas as coisas. Mas não é só no lugar secreto que ele vai revelar as coisas. Muitas das vezes ele vai tirar você da zona de conforto e vai levar para o deserto para lhe mostrar quem ele é na sua vida. Agar, a mãe de Ismael, ela foi mandada embora por Abraão porque a Sara pediu para que ele mandasse ela embora. E ela correu para o deserto. E no deserto ela achou que ia morrer porque não tinha mais alimento, não tinha mais água. E ela não queria ver o filho dela morrer. Então ela adotou um menino e foi para outro lugar chorar porque não queria ver o menino morrer. Mas só que Deus ele ouviu o choro do menino e enviou um anjo e falou: Agar, não te preocupas, porque Deus ouviu o choro do menino. Então Deus escuta assim a nossa oração no deserto. Deus escuta assim o nosso pedido no deserto. Deus escuta o nosso pedido de socorro no deserto. A Bíblia vai falar que Moisés, quando ele matou aquele homem, ele foi correr para o deserto. E foi no deserto que ele encontrou a paz. Foi no deserto que ele encontrou o conhecimento. A Bíblia vai falar também que quando ele tira o povo de Israel do Egito, Deus envia eles para o deserto. Porque não é de qualquer maneira que você alcançará a promessa. Não é de qualquer maneira que você vai alcançar aquilo que Deus ele tem prometido para você. Você tem que ser moldado, você tem que aprender mais de Deus. O seu caráter tem que ser transformado. A Bíblia vai falar que quando Jacó ele pega a bênção de
Esaú, e Esaú quer matá-lo, ele tem que correr para o deserto, ele tem que passar pelo deserto, até ir para a casa de Labão, ele tem que passar pelo deserto. A Bíblia vai falar também que quando Jacó ele quer se encontrar com Esaú para fazer as pazes, e ele encontra Deus, ele encontra com Deus, ele também passa pelo deserto, porque o caráter de Jacó teria que ser mudado, teria que ser moldado, ele tinha que aprender mais de Deus, ele tinha que ter um tete a tete com Deus. A Bíblia também vai falar que quando Jesus ele está aqui na terra, e antes de ele ter o ministério dele, ele é batizado, e antes de ele ter o verdadeiro ministério dele exercido na terra, ele vai para o deserto, e no deserto ele é tentado 30 dias ou 40 dias, eu não me recordo agora, por Satanás, e Satanás ele vai e vai falando com Jesus: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, me adore, se prostre, transforme pedra em pão. E Jesus ele foi sempre rebatendo Satanás com a palavra. Era Satanás falando da palavra de Deus para Jesus, tentando enganar Jesus, e Jesus era rebatendo Satanás com a palavra e dizendo que Deus era o Senhor, que Jesus é o Salvador da terra. E Satanás fugiu dele, foi no deserto, não foi em outro lugar. Não se preocupa, porque o deserto não vai matar você, o deserto vai transformar você, e você vai falar de Deus sim, como Jesus falou de Deus para Satanás. Imagine. E a palavra do Senhor também vai dizer que não sei, se eu não me engano, não lembro se foi Herodes, se foi um dos fariseus, que chegou para João Batista e falou: quem és tu? Tu és por acaso um profeta? E tem discípulo também que perguntou: tu és por acaso o Messias? E João Batista não vai falar: não, eu não sou, ainda virá um para mim, um depois de mim, que irá cumprir a promessa de Deus. E aí eles perguntam: quem és tu? E ele fala: eu sou a voz, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou aquele que proclama a Deus no deserto, eu sou aquele que proclama a Deus no lugar de dificuldade, eu sou aquele que fala de Jesus independente da situação. Não se preocupe onde você está, o deserto não vai matar você, você vai ouvir a voz de Deus, você vai falar de Deus, e o seu caráter vai sim ser mudado. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, em nome de Jesus.